Intitulado de O Peso da Memória, o capítulo 1072 de One Piece traz algumas revelações interessantes. É bem verdade que Egghead já tem muita informação bombástica, porém mesmo assim neste capítulo nós tivemos informações importantes. E aqui você vai ter o seu primeiro review do capítulo no podcast. Já deixa o like, se inscreva, compartilhe. Eu sou Leonardo Santiago e vamos começar aqui mais um review. Lembrando que nós também estamos fazendo aqui live de One Piece Odyssey. Eu joguei a primeira parte e ao longo da semana a gente vai jogando e continuando a aventura diretamente ao vivo também aqui no podcast. Espero você, beleza? Agora sim, vamos nessa. Na capa a gente vê Caesar claramente com um smile, a gente vê Queen e Judge, e aqui o diário de bordo insensível da Germa, armas letais sendo produzidas em massa, aqui obviamente dos Mads, né? Como a gente já sabe, tá tendo um flashback dos Mads no meio da capa da Germa. O primeiro painel do capítulo logo de cara já desperta a minha curiosidade. Ela é, com certeza, uma humana, um sucesso, mesmo que o mundo não a reconheça, ela nasceu nele. Estou convencido de que este é um grande passo em direção à paz mundial. Depois que a gente lê o capítulo todo, fica evidente que esta fala é de Vegapunk se referindo ao clone perfeito, ao primeiro clone que deu certo nos Mads, que a gente vê quem é, obviamente, como eu disse, no final do capítulo. Mas por que Vegapunk acredita que a criação de clones vai levar o mundo à paz mundial? Pesquisei algumas referências históricas e tudo mais. Não achei nada sobre isso. Se você tem alguma ideia sobre isso, de por que Vegapunk acredita que esses experimentos com clones podem trazer a paz mundial, deixa aqui nos comentários, tá? Diretor do Instituto de Caridade para a Paz Mads, Dr. Vegapunk. E aqui a gente tem Bonnie fingindo que quebrou um osso. Vegapunk fica preocupado com ela e logo na sequência ela se distorce. Esse poder dela é interessante. Eu inclusive por algum motivo lembrei do Gear Force Tankman que Luffy usa contra Cracker. Aqui a gente vê que Bonnie pode se distorcer com relação à sua própria idade no futuro, como um futuro distorcido, ela mais gordinha, ou então virar criança. Uma habilidade muito apelona, porém que neste capítulo já teve alguns cortes para não ficar tão overpower, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E não esquece do like, tá? Vegapunk dá adeus para Bonnie e diz que mesmo se ela o matar, ele não pode basicamente falar sobre o segredo. Aqui muito interessante, ela toca Vegapunk que vira uma criança pequena e ele diz que esses objetos brilhantes são os anos de vida dele, ou seja, toda a vida que ele teve até este momento foi tirada no formato de objetos brilhantes e agora ele está uma criança. Interessante, né? E aqui já aparece o que eu falei sobre o corte. Bonnie fala: não se preocupe, meu poder não afeta permanentemente seres vivos. Essa fala por si só já corta 80 milhões de teorias sobre o poder dela, que o Gorosei quer o poder dela para ficar mais novo, que ela pode rejuvenescer alguém importante, enfim, realmente pode, mas não é nada permanente. E aumenta agora a curiosidade, porque a Kaino fala que ficou com medo quando Bonnie fugiu, se o poder dela não é permanente. É uma habilidade realmente muito interessante, mas como não é permanente, algumas teorias aqui já são quebradas. O que é que você acha disso? Neste momento aqui a gente tem um jogo muito interessante, enquanto Bonnie quer saber o que é que Vegapunk de fato fez com Kuma, e Vegapunk reforça que não pode dizer porque será muito doloroso para ela. A gente tem Kuma subindo a Red Line. A gente falou no outro review que existia a possibilidade real de Vegapunk ter programado em Kuma a mesma programação do robô do Reino Antigo, e já que Kuma está escalando a Red Line, tudo começa a bater. Ele diz que prometeu a Kuma não contar o motivo para Bonnie. A gente tem basicamente Bonnie insistindo e Vegapunk fala que a decisão de perder a consciência não foi tomada por mais ninguém além do próprio Kuma. Bonnie diz para ele parar de mentir e que Kuma nunca teria deixado ela para morrer. Ele fala que foi muito doloroso para ele também e que dói só de pensar sobre. Vegapunk reforça que Kuma foi um amigo sensacional, era um homem louvável e por isso ele o respeita e não pode falar. O que será que aconteceu? Com certeza o que aconteceu será muito impactante. De repente Kuma abriu mão da sua consciência para salvar o seu reino e precisou escolher seu reino. Ao invés de sua filha, deixou sua filha, entre aspas, livre no mundo da pirataria, deixou ela sozinha, ou ele precisou se sacrificar para que sua filha pudesse viver. É claro que a gente levanta hipóteses aqui, mas Oda sempre vai na 19ª hipótese que ninguém pensou. Se a gente pensa 18 hipóteses, geralmente ele vai na 19ª, mas com certeza a gente vai ter o flashback. Afinal de contas, nós vamos ver nas próximas imagens que ela acaba acessando as memórias de Kuma e vai tocar, e neste momento tem um corte de cena
mas com certeza será muito bonito e muito pesado também. One Piece tá tão imprevisível que daqui a pouco Kuma era realmente um tirano, nunca se sabe. Destaque aqui pra habilidade dela, o Oil Shock, muito parecido com a habilidade de Shinobu que a gente tá vendo no anime, né? Ela tem acesso às memórias de Kuma e aqui uma referência do nosso mundo real. Realmente existia um cientista que fez um experimento em que parecia mostrar que o ser humano quando morre tem 21,3 gramas a menos no corpo, ou seja, este seria o peso da alma. Vegapunk diz que um estudioso do West Blue me disse que quando um humano morre, ele perde 21 gramas de massa. Em outras palavras, esse é o peso da alma de uma pessoa. Muito fascinante, isso prova que a alma existe. Muito interessante essa referência da vida real, porém tem um detalhe aqui, ele fala sobre um estudioso do West Blue. E qual é a ilha que fica no West Blue e que tinha um estudioso amigo de Vegapunk? Pois é, meu amigo e minha amiga, se você falou Ohara, você acertou. Ohara ficava localizada no West Blue, e quando Vegapunk fala que um estudioso do West Blue falou para ele sobre o peso da alma, ele está falando claramente de Clover. Clover estudava o Reino Antigo. Vegapunk trouxe a relação das almas e fez uma relação com o poder de Kuma, poder transformar o que é intangível em tangível, e ele queria fazer isso com memórias, com pensamentos e com outras coisas, afinal de contas, e isso também faz parte das sinapses nervosas do cérebro, dos impulsos que Kuma acaba trazendo para a realidade. Algo me diz aqui que isso vai ser fundamental para o tesouro One Piece, ou para uma parte muito importante da obra, quando se fala em materializar o que é intangível. A gente já viu que existe uma energia misteriosa no Reino Antigo, e se essa energia for o riso, e a fruta de Kuma há 800 anos atrás era a fruta que materializava e utilizava essa força no One Piece, mas isso aqui é assunto para outro vídeo, tá? Fato é que o estudioso era Clover, e tudo aqui está conectado, sem dúvida, de alguma forma, com o século perdido e com o Reino Antigo. Disso eu não tenho a menor dúvida. Vegapunk implora para que Kuma ajude no experimento, pede para que Bonnie não toque de todas as formas, mas não adianta, ela acaba acessando as memórias enquanto seu pai, no corte de cena, continua sendo atacado na Red Line. E aí corta para Egghead Lab Phase. Os Serafins chegam, Sanji até fala que são 2 contra 3, depende de como eles vão lutar, sente um pouco de ironia ali, um pouco de desprezo com relação a Zoro, mas aí fica 2 contra 7 e aí eles precisam descer para lutar. O Vegapunk Shaka explica que os Serafins foram comandados também para tomar decisões próprias com base no contexto do que está acontecendo. Porém, se eles, os Vegapunks, ou pelo menos um, der as ordens aos Serafins, como eles estão em uma escala acima na hierarquia, eles poderão utilizar os Serafins. E aí sai Lilith e Edison. Quem acompanhou os outros reviews aqui já me viu falando que eu tenho certeza que vai dar merda. Lilith, desde o começo da invasão, quer fazer tudo sozinha. Ela é escrita para dar algum problema, e aqui Pombo cravou que nós teremos as 2 primeiras mortes dos Vegapunks, serão Lilith e Edison. Sanji dá uma zoada em Zoro falando que ele vai morrer antes de ver o One Piece. E ainda me fala que ele também vai, ele obviamente Sanji Fim, meu Deus, que trocadilho. Ele pergunta se precisa salvar Zoro e Frank vai ajudá-lo, beleza. Aqui a gente tem Kako despertado. Sinceramente não me incomoda Kako despertado, me incomodou o fato de Zoro já não ter descido o cacete, já não ter encerrado essa luta, tá? É bem verdade que aparentemente Zoro não vai ter nenhum tipo de problema, mas ainda assim acho que essa luta já tá se estendendo demais. Rob Lute manda os Serafins destruírem o local em que eles estão, e logo que eles destroem o laboratório, alguém fala: ei, acalmem-se, é só continuar e completar a missão. O grande plot twist do capítulo. Stussy morde Kako, que desmaia, e Rob Lute pergunta o que ela está fazendo, e ela responde: o que eu estou fazendo só o coloquei para dormir. Por favor, Lute, você deveria fazer o mesmo. Pirata Rocks. Miss Buckingham, Stussy, clone humano, Mads. Primeiro experimento de clonagem feito com sucesso. Stussy, a gente tem muita coisa para falar sobre isso aqui. Primeiro de tudo, parece unanimidade que Stussy é clone de Miss Buckingham, porque Shaki tem como seu nome completo Shakuyaku, então não vejo nenhum problema de Buckingham ser uma abreviação de Buckingham, o que significaria que Miss Buckingham realmente foi dos Rocks, e a relação dela com Barba Branca realmente pode ter sido real. A gente sempre ficou naquela de que nada, o Weevil não é filho de Barba Branca não. Agora existe a possibilidade de que o Weevil também passe a ser um experimento, porém mal feito, um clone mal feito de Barba Branca, e ela o chama de filho. Abre um leque de teorias agora gigantesco. Uma outra referência interessante é que Stussy pode ser baseada em um sucubus. Em lendas medievais do Extremo Oeste, um sucubus, no plural sucube ou sucuba, é um demônio que toma a forma de uma mulher bonita,
para seduzir homens, especialmente monges, em sonhos a fim de ter relações sexuais. Como Stussy tem dente de vampiro e asas negras, não me espantaria essa possibilidade, mas acho que vai mais pro lado de vampiro. É uma Akuma no Mi, ela é da raça dos vampiros de fato, a gente já viu alguns, por exemplo, com algo similar a isso em One Piece. E essa fruta seria da original, ou a original não tem Akuma no Mi? Por exemplo, o original Jinbe não tem Akuma no Mi, mas o Serafim de Jinbe tem Akuma no Mi, ou melhor, o poder da Akuma no Mi de Sr. Pig. Já a Boa Hancock tem a mesma Akuma no Mi da original. Talvez, imagino eu, que o padrão seja o seguinte: se o original tem Akuma no Mi, o outro naturalmente também tem. Se o original não tem, aí o governo dá uma para o Serafim ou dá uma para o clone de repente. Fato é que a gente não tem como saber ainda, mas é muito claro aqui que ela é de fato um clone de Miss Baki. Outro ponto que Pombo levantou: será? Porque no balão diz bem claramente primeiro clone bem sucedido, não fala que é o único. E aí, será que nós teremos mais Piratas Rocks clonados por aí? E principalmente o aliado ou a aliada secreta que Vegapunk liga é Stussy? Eu já não acho, ainda acho que é outro personagem, mas a gente não sabe ainda quais as reais motivações dela. Pois é, galera, muita coisa para debater, quero saber o que você achou, deixa o like, espalhe, compartilhe, se tem mais ideia coloca aí nos comentários. Tamo junto, um abraço.